Queria agradecer a todos, a toda a coordenação do grupo, em especial ao Pedro, que tem sido tão gentil. E como ele já falou, a gente já se conhece há muito tempo, nos encontramos sempre nos congressos e ele já esteve também no Brasil conosco. Realmente a Hopkins é um centro de união de todo mundo, né? Quer dizer, a gente encontra gente lá de todas as partes do mundo e a gente acaba fazendo grandes amizades. E além de agradecer muito, eu queria dizer que a minha tentativa aqui eu achei que as palestras anteriores foram maravilhosas, cobriram praticamente toda a área de tomografia, de forma que se alguns slides, obviamente, devem se repetir, mas eu acho que a minha função aqui talvez seja trocar essa experiência com vocês, mostrar um pouco de como eu estou sentindo a área lá no Brasil e vocês, em comparação ao que vocês têm tido aqui, para que a gente aumente e aprenda juntos. Eu mesmo já aprendi um monte, bastante nessas aulas iniciais. E ficou para mim falar um pouco então sobre o além da doença coronária e a informação anatômica. Quer dizer, aqui nas entrelinhas está claro que eu deveria falar sobre perfusão miocárdica, que é o que a gente vai falar, mas eu acrescentei um pouquinho aqui, o Pedro me deixou à vontade, para falar um pouquinho também da doença coronária, da angiografia, da parte além da obstrutiva. Quer dizer, eu não vou falar da obstrutiva, eu vou falar 2 slides rapidamente, mas vou falar um pouquinho também da placa que foi discutida já previamente. Então, acho que o foco vai ficar nesses 2 pontos e eu vou tentar passar, espero que eu consiga passar alguma coisa da ideia que eu tenho para vocês da tomografia. De forma que hoje, como vocês todos sabem, são todos experts aqui, o pessoal já está realmente ligado na tecnologia. A tomografia computadorizada cardíaca fornece para vocês uma gama de informações, desde a angiografia, do score de cálcio, da visualização do lúmen, da parede, não só do lúmen, que é uma coisa extremamente útil e que, na minha visão, não é para hoje, mas acho que no futuro talvez venha a ser até mais importante que a perfusão miocárdica. E vai ser voltado, obviamente, muito mais para o doente avançado, enquanto isso aqui no futuro eu acredito que vai ter um papel na prevenção. E mesmo técnicas como da viabilidade miocárdica, na qual nós podemos avaliar coisas mais profundas como o infarto do miocárdio, ao final da doença coronária. Bom, dessa forma, esse espectro aqui é mais ou menos como eu enxergo a tomografia hoje dentro da cardiologia. Todos já comentaram muito bem. Eu acho que o score de cálcio hoje é um preditor de risco estabelecido. Ele é usado para isso, ele não é usado para detecção de estenose coronária. E deve ser utilizado em indivíduos assintomáticos e com risco intermediário de Framingham. A Angio-TC para estenose, para avaliação da estenose, é um padrão emergente. Eu acho que todos estamos no mesmo passo aqui. Ela está se tornando padrão emergente para avaliação da estenose coronária. E deve ser aplicada hoje, até pela discussão calorosa em termos da radiação, no momento, em indivíduos que tenham algum grau de suspeita de doença coronária. E esse grau vai para lá e para cá. Eu quase peguei o microfone e ia perguntar, e a história familiar? A história familiar, para mim, é incerto no Guidelines. Para mim, é certíssimo. Eu tenho realmente usado e habilitado até, e estimulado os cardiologistas, quem realmente tem história familiar, a pedir angiotomografia de coronária. Tenho tido surpresas impressionantes, mas a discussão vai longa aqui. E eu acho que esses 2 pontos são 2 desmembramentos que estão acontecendo na tomografia, que é a visualização da placa, que possivelmente no futuro tem um papel até de prevenção, não hoje, mas a gente vai discutir isso, e a avaliação da doença mais avançada, que é a isquemia. E como vocês perceberam, eu acho que são dados extremamente complementares, nós precisamos dele, nós vamos discutir em si. Então, na história natural da doença coronária, o score de cálcio, na verdade, vai ver para a gente só essa fase final, onde já a placa está formada e com a presença de cálcio. Isso é clássico, não vou me repetir com vocês, acho que até já foi apresentado também esse slide, o clássico trabalho do Dr. Greenland, mostrando que a gente reestratifica o indivíduo que está no risco intermediário de Framingham, daí aquela indicação. E aí, como eu falei, a minha ideia é passar algumas coisas da minha visão e das contribuições que a gente tem feito, e esse foi um trabalho que foi um subestudo do score de cálcio, é o único slide que eu vou mostrar, foi um subestudo do COR, o Dr. Ilan Gottlieb foi o líder nesse trabalho, eu tive o prazer de orientar, e a gente avaliou o score de cálcio num subgrupo do COR 64, e em pacientes que, obviamente, como vocês sabem, pelo critério de inclusão, eram pacientes de alto risco, ou seja, tinham indicação de cateterismo. E a gente viu que até quase 20% dos indivíduos, mesmo com score de cálcio zero, tinham doença coronária significativa. 15% ainda tinham acima de 70% de lesão e 13% deles acabaram indo para a revascularização. Mostrando que realmente o score de cálcio, na nossa visão, deve ser limitado ao indivíduo assintomático. E no indivíduo sintomático, eu não diria que se o Dr. Matthew Budoff tivesse aqui, ele já ia tirar um tomate em mim. Ele ia falar, não digo que a gente não deva usar, a gente até pode usá-lo. Ele tem um valor. Observem que conforme vai subindo o score de cálcio,
vai piorando, claro, a minha percentual de doença. Mas o percentual de falha no score 0 nos torna inseguro o uso dele de uma forma única. Se você usar ele associado a outros dados clínicos de perfusão miocárdica, como por exemplo a cintilografia, aí sim você poderia usar. Mas eu reservaria o score de cálcio para o doente assintomático apenas. A angio-TC no uso para avaliação da estenose, vocês todos já discutiram, esse trabalho foi citado, mas eu acho que ele é muito importante. Vale a pena esse trabalho do Dr. Patel, da Duke University, junto com a doutora Pamela Douglas. Eles fizeram, um trabalho de banco de dados, mas com N de 400 mil. Né? 400 mil pacientes que foram para cateterismo, em quase 700 hospitais americanos. Não é todo mundo que tem esse N para publicar no New England, obviamente. E, como já foi comentado, praticamente 1/3 apenas desses indivíduos, pouco mais de 1/3, tinham doença obstrutiva. Quase 70% dos indivíduos não tinham doença obstrutiva e foram para o cateterismo. De forma que o nosso filtro aqui, o gatekeeper, como eles dizem, o filtro para o cateterismo está muito falho. Eu acho que a tomografia aqui praticamente não participou, tem pouca coisa, mais testes ergométricos. Você vê que a maioria tinha realmente um teste não invasivo prévio, tem muito teste ergométrico simples, cintilografia e ecoestresse, de forma que a gente pode melhorar isso. Acho que uma visão bem crítica para o nosso paciente, nós queremos que ele não vá, 70% deles vá para cateterismo invasivo para ter um resultado negativo. O CORE 64, como já disse o Pedro, foi um trabalho que a gente teve o prazer de participar sob a liderança do Dr. Lima e mostrou realmente numa comparação cabeça a cabeça, né, com o QCA da angiografia, um resultado bastante bom em termos de acurácia, com uma área sobre a curva de 93, e também uma informação interessante, que é a informação de que a predição, quando você usa o Gold Standard como revascularização, que é o que o clínico quer saber, eu vou revascularizar ou não esse indivíduo? Tratar, se eu sei que ele tem doença coronária, todo mundo vai tratar, quem não vai? Clinicamente. Teve resultado semelhante ao do cateterismo. Então, tanto a Tomo quanto o CAT tiveram resultados de predição muito bons. Esse trabalho vocês já devem conhecer, foi apresentado, foi publicado no New England em 98. Um outro subestudo que a gente está trabalhando ainda nos dados do CORE 64, que eu acho que é um dado muito rico e tem muito para ser explorado ainda, foi o grupo de suspeita de síndrome coronariana aguda, que é com certeza um grupo que, pelo critério da Appropriate, não deve estar lá, a gente não deve fazer tomografia, mas como estudo científico, ele pode ser usado. E em termos de acurácia, talvez a gente nem tenha mais esse grupo disponível no futuro. Em termos de acurácia, veja que a acurácia é semelhante, tanto no grupo que tem suspeita de síndrome coronariana aguda, quanto naquele mais estável. E na decisão terapêutica, se vai ou não para revascularização, o agudo, na verdade, foi melhor, a tomografia previu melhor. Até porque o indivíduo que tem sintoma, dor no peito, você se baseia na angiografia, no dado anatômico para decidir. Quanto que no indivíduo crônico, estável, você muitas vezes usa o teste funcional para decidir. Então, a decisão, a previsão no agudo é muito, muito forte pela angiografia. Isso tem levado, inclusive, rotas. Essa é a rota de um hospital que a gente usa lá para dor torácica, do hospital procardíaco, já incluía anjo-TC, e em inúmeros hospitais isso tem acontecido. E aí todo mundo comentou da geração pós, eu tenho chamado de pós-64, quer dizer, depois da 64, não do ano 64, mas de 64 detectores. Tem vários vendors, todos os vendors têm. Aqui são duas equipamentos que eu tenho experiência com eles. Fundamentalmente, eu tenho experiência com a Killian One da Toshiba, de 320, que a gente tem lá no estudo do coração, também com a dupla fonte de raio-x da Siemens. E ali eu fiz uma básica comparação, mas basicamente tudo que vocês já discutiram aqui. Com relação à perfusão, que é o assunto que vocês já sabem que eu vou falar para frente, a Killian One tem uma vantagem única, que eu diria, que é a uniformidade temporal. Ou seja, quando você fala em perfusão, fica difícil você imaginar que você possa avaliar o tecido miocárdico, e um dos palestrantes, que todos brilhantes já falaram, lembrou muito bem que o timing do contraste é crítico na perfusão para nós, diferente da medicina nuclear. Então, se você tem tempos diferentes do contraste dentro de uma aquisição, por exemplo, da 64, embora não impeça, vai dificultar ou limitar muito a sua avaliação em termos de perfusão. Enquanto que na Killian One, que tem 16 centímetros de cobertura, você tem essa uniformidade temporal, você adquire tudo dentro da única rotação de 350 milissegundos, com resolução temporal melhor. A opção, por exemplo, da Dual Source, uma outra característica, é você poder cobrir 7 centímetros do coração e fazer isso alternadamente para fazer, por exemplo, perfusão dinâmica, que ainda é uma coisa que não está na prática clínica, e aqui, obviamente, eu estava me referindo à perfusão estática. Nós vamos comentar isso mais para frente. Lembrando um pouquinho, então, antes de eu entrar diretamente na perfusão, de coisas novas que têm acontecido, além dos equipamentos,
A aula foi brilhante também, mas do nosso colega falou todas as modalidades de redução de dose. E uma outra coisa que eu tenho usado com muita frequência são as reconstruções estatísticas, ou adaptativas, ou interativas, como vocês queiram chamar. A imagem fica estranha um pouquinho, fica meio, parece que alguém foi lá e passou um pincel e pintou. Mas se você ajustar ela direito, ela tem sido muito, muito útil, especialmente na avaliação de stent. Para mim tem sido uma surpresa. Esse é o AIDAR, né, é o chamado Adaptative Interactive Dose Reduction, que é da Toshiba. Existem outros vendors também têm isso. O Iris, acho que é o da Siemens. Mas o resultado do uso disso e com a redução do ruído, não só pode permitir a diminuição de dose de radiação, como também a visualização ou diagnóstico. Então aqui é só um exemplo, obviamente um estudo absolutamente não diagnóstico, quando você liga a reconstrução, quer dizer, em vez de você usar o back projection, que é a reconstrução clássica, você usa essa reconstrução estatística, demora mais, demanda muito mais do computador, mas você pode ter uma imagem que se torne diagnóstico. A mesma coisa, procuração, então levando a diminuição de dose de radiação, aqui um exemplo de 0,56 millisieverts de radiação. Esse é um exemplo meu, esse foi feito na Aquilion One, e na verdade é uma criança, era uma menina de 9 anos de idade, que tinha uma suspeita de Takayasu, que nem é muito comum dar aneurisma de coronária. Muito mais é o Kawasaki, mas ela era uma suspeita de Takayasu. E eu cheguei a ligar para o médico, falar, não vamos fazer, 9 anos de idade, pelo amor de Deus, tem uma mama aí. Mas não houve acordo, o médico queria de todos os jeitos, obviamente eu não vou me recusar a fazer o exame, mas aí eu falei, não, eu vou caprichar, eu vou fazer o melhor que eu posso. Então nós usamos 80 kV, uma menina de 9 anos, essa mama tem 90 anos pela frente, se Deus quiser. E eu não quero ser o causador do câncer de mama dela na juventude ou na idade adulta jovem. 300 mA, com uma cobertura bem pequena, né? A gente não precisa usar os 16 centímetros, a gente pode usar só 12, e aí a gente conseguiu submillisiever aqui de 0,65 millisieverts de radiação. Achei que foi um bom resultado. Para não ficar na criança, essa é uma moça adulta, que também veio com dor atípica torácica, feita também na Aquilion One, e a gente conseguiu 2,4 millisieverts, é uma coisa relativamente habitual para a gente. Embora aquelas médias acho que sejam bastante interessantes. Esse já é um exame feito na Dual Source, com 1,05 millisievert, numa rotina do adulto. Aqui estão só os números. E esse eu costumo trazer, mas é o meu recorde pessoal. 0,3 millisieverts, realmente, num adulto, esse é um adulto também, com um DLP de 22. E como eu falei, usando as reconstruções estatísticas, você consegue realmente visualizar muito bem os stents, inclusive aqueles pequenos stents abaixo de 3 milímetros. Bom, eu falei que não ia falar muito de coronária, porque eu só falei algumas coisas do ponto de vista tecnológico, e essa minha visão, eu acho que bate um pouco com o que vocês estavam tendo, foi muito interessante a discussão. Eu acho que realmente a radiação é muito importante, nós jamais podemos menosprezá-la, mesmo que ela seja mínima. Ela nunca vai deixar de existir o problema. Mas hoje o problema foi muito minimizado, ele estava agudo. Nós tínhamos 20 millisieverts e uma agudização. Acho que hoje esse 20 millisieverts talvez não seja mais verdadeiro mesmo. Eu venho concordar com vocês de que mesmo nas tomografias 64 modernas hoje, eu tenho o prazer de ter a Aquilion One e uma 64 da Toshiba, não importa, tem as duas. E nas modernas hoje a gente faz não só 100 kV, como a aquisição prospectiva muito rotineiramente. E isso reduz a radiação de forma muito significativamente. É claro que nas mais modernas fica mais fácil ainda reduzir a radiação. Mas, como eu falei, eu vou falar um pouquinho da placa, porque eu acho que a amplitude que você tem de diagnóstico aumenta muito. E colocar o paciente dentro de que fase da história natural da doença ele está, eu acho que é muito importante. Ou vai ser no futuro. Como vocês já sabem, a gente vê e visualiza muito bem a parede, que é uma característica bastante única da tomografia. E é importante ver a placa? Eu acho que é. Essa é a minha visão que eu queria passar a vocês. Isso dos livros textos vocês conhecem. 70% das apresentações acabam acontecendo em placas menores. E essas placas menores representam, então, acabam sendo a causa dos problemas, e a maioria dos pacientes são assintomáticos, praticamente. 25% é que tem lesão. Então é importante ver a placa antes que ela cause estenose. Esse gráfico também foi mostrado, existem vários tipos de placa vulnerável. Talvez a gente mude o conceito. Eu não sei se a gente vai evoluir para placa vulnerável, que é um conceito extremamente discutível, mas de forma que o fato de ver a estenose e poder comparar essa evolução e o pico do risco, né, tá aqui nas placas intermediárias, eu acho que é uma informação importante para a gente. Nós podemos ver, conseguimos ver isso pela tomografia, em vários trabalhos mostrando que sim, com sensibilidade e especificidade muito boas para a placa, com reservado que sejam em centros muito experientes e com imagem de boa qualidade. Então, muitas vezes a gente lida na prática com exames que são diagnósticos do ponto de vista da estenose, mas não são de boa qualidade. E esses não dá para fazer diagnóstico de placa. Então, aí nesses a gente não deve se arriscar.
né? Mas existe essa capacidade. Existe uma relação muito boa entre a carga de placa vista pela ultrassom intravascular e pela tomografia. Há a possibilidade de se calcular o índice de remodelamento, que também, como vimos no trabalho do Motoyama, pode ter um impacto no prognóstico. E como vocês já falaram, eu costumo, inclusive no laudo também, colocar o mesmo que vocês aqui, placas não calcificadas, placas mistas e placas não calcificadas. Nos trabalhos científicos, eu costumo ainda dividir a mista em predominantemente calcificada e não calcificada. Porque essa placa, por exemplo, aqui, é uma placa não calcificada, ela tem um nódulo de cálcio, né, que é diferente dessa placa aqui, que é uma mista realmente muito mais de doença avançada. Nós temos com o Dr. Pedro Lemos, que é um colega da hemodinâmica, feito alguns trabalhos comparando a visualização que nós temos pela tomografia com o ultrassom intravascular e com a técnica de histologia virtual, que deve ser conhecida de vocês. É uma técnica um pouco mais sofisticada do ultrassom, e que também não está totalmente validada ainda, mas as nossas correlações foram muito boas nesse trabalho que foi tese de doutorado de um colega. E temos ainda alguns trabalhos feitos com a patologia, que nós estamos investigando, juntamente com ressonância e tomografia, algumas características da placa para podermos entender um pouquinho mais essa relação. Mas na prática, nós sabemos que, tirando a calcificada, que está fora em termos de Hounsfield units, né, densidade em Hounsfield units, unidades Hounsfield, as outras placas, fibrose e lipídica, são muito difíceis de diferenciar, e a gente vai ter uma dificuldade grande ainda pela frente. Porém, e o outro fato importante é que quem rompe, em geral, são as placas com capa fibrosa fina. Isso a gente já não tem, nem de longe nós temos a resolução ainda suficiente para isso. De forma que no futuro, para esse tipo de abordagem de placa, nós vamos precisar de técnicas mais avançadas e invasivas, muitas vezes, como a tomografia de coerência óptica. Esse editorial do European Heart é muito interessante e nos mostra que possivelmente nós vamos ter que avaliar não só a morfologia da placa, mas também coisas biológicas, com avaliação usando talvez a medicina nuclear, com PET, para a gente chegar a alguma coisa. Mas, então, é tudo futurístico, Dr. Rochit? Podemos fazer alguma coisa de placa hoje? Não sei. É uma pergunta difícil que eu mesmo me faço, mas acho que é possível que sim. Esse é um case report, japonês inclusive, mas que mostrou claramente que ele conseguiu medir, quantificar o volume de placa, a redução para a hipósitatina. Meio estratosférico. O trabalho do Motoyama talvez seja o dado controlado, ou digamos assim, organizado, o melhor que nós temos hoje na literatura, que vocês já discutiram. Só para dar a minha avaliação desse trabalho aqui, é que realmente de 1.000 e tantos pacientes, apenas 45 tiveram as duas características, que é placa de baixa densidade e remodelamento. Mas desses, 10 tiveram síndrome coronariana aguda. Quer dizer, alguém colocou o percentual para mim, numa das aulas anteriores, 22%. Quer dizer, eu não conheço nenhum método que tenha capacidade, se a gente imaginar que esses números se reproduzam na população, 22% de capacidade de prever um evento coronariano agudo. Tá bom para mim, é baixo, mas é o melhor que a gente tem. Então, eu acho que isso realmente, esse é o exemplo clássico, né, aquela placa que vem a ocluir no segmento. Então, eu acho que isso E tem um outro dado importante aqui, que é o indivíduo que não tem placa. O indivíduo que não tem placa e tem dor torácica recorrente, a gente pode ficar relativamente tranquilo por um bom período, que ele zero de síndrome coronariana aguda, e eu acredito que realmente, num exame de boa qualidade, que você consiga descartar a placa, eu acho que é importante. Aqui são os exemplos do trabalho, e só lembrando então que ele usou menor que 30 Hounsfield units como placa de baixa densidade, o remodelamento positivo, e também aquele cálcio de nodular que eu mostrei para vocês no exemplo anterior, tem uma relação mais no agudo do que no crônico, né, no indivíduo estável, enquanto que a calcificação extensa parece até conferir uma certa proteção, mais presente no estável. Bom, mudando então um pouquinho de marchas, e indo para anatomia e função, para onde é que nós vamos? Se eu pedir para levantar o braço aqui, bom, tem um grupo grande da medicina nuclear, então vai levantar a função. Não, a gente não sabe. Aí tem essa frase, a gente aprende quando está lá em Baltimore, né? O pessoal adora beisebol. E esse aqui, eu não conheci pessoalmente, mas era um treinador de beisebol, que parece ser um cara que falava algumas frases meio salomônicas, né? Algumas coisas que não tinham sentido completamente. É como o nosso técnico lá do Flamengo, me falhou o nome agora, mas o que teve na África do Sul, que não fala coisas absurdas. E esse indivíduo, quando perguntado que direção tomar numa bifurcação, ele falou, não, pegue a bifurcação. Quer dizer, nem direita nem esquerda. Só que aqui temos um poste no meio da bifurcação, mas eu acho que talvez esse poste seja verdadeiro, ou seja, talvez seja esse o caminho. Talvez, como eu já sugeri no começo da minha apresentação, eu acho que talvez a gente precise das informações complementares, não em todos os pacientes, mas num percentual significativo deles. Então, alguém já mostrou esse slide, e só para ilustrá-lo, vou colocar o seguinte, quer dizer, o prognóstico está claro que o indivíduo que tem lesão com defeito perfusional tem um prognóstico pior
do que aquele indivíduo que, apesar de não ter defeito perfusional, tem placa aterosclerótica. E ainda é diferente daquele indivíduo que, embora semelhante na perfusão, tem coronárias lisas, sem placa. Esse tem um prognóstico melhor. Então isso já é um indício de que isso é importante. Esse é um exemplo clínico simples, rápido, só para lembrar para vocês como é que eu encararia com esse paciente. Paciente 54 anos, com história familiar para DAC, que eu falei para vocês que eu valorizo muito, hipertensão leve e tabagismo. Ele tem um teste ergométrico absolutamente normal, máximo, carga máxima e cintilografia normal. E na tomografia ele tem uma lesão claramente não obstrutiva na descendente anterior e algumas lesões na CD que já me preocupam um pouco mais porque elas são calcificadas e eu talvez não consiga definir qual o grau. Se eu usasse somente a cintilografia, apenas a cintilografia, eu provavelmente diria para esse indivíduo, fique tranquilo, eu continuaria pedindo para ele parar de fumar, mas talvez até nem tratasse pela estatina, dependendo do nível de colesterol desse indivíduo, e eu acho que eu ficaria por aqui, quer dizer, eu não estaria com a história completa, com os dois lados da moeda. Por outro lado, se eu tivesse somente a tomografia, eu provavelmente ficaria na dúvida desse indivíduo e teria a informação de que ele tem doença coronária sim, mas ficaria na dúvida e ele correria um sério risco de acabar sendo invadido no cateterismo para eu checar isso aqui. Se eu somar as duas informações, eu não só não deixo de tratar agressivamente esse indivíduo com estatina, que seria a informação que a cintilografia me dá, e por outro lado, usando a informação da tomografia, e por outro lado eu ficaria mais tranquilo de não invadi-lo, que seria o erro induzido pela tomografia. Então eu acho que os dois lados da moeda são muito importantes nesse tipo de paciente. Então, dessa forma, foi o que nós já discutimos isso já há algum tempo com o João durante o Core 64, e o Dr. Rich George, que também é do grupo do Dr. João Lima, lá na Hopkins, começou então a fazer os primeiros trials em animal de perfusão dinâmica, onde ele usou ainda 64 em animais, e ele construiu então a curva de intensidade sinal, tanto para a cavidade quanto para o músculo isquêmico, e o músculo isquêmico aqui embaixo e o músculo normal. E é claro, é visível o defeito perfusional. Ele também mostrou para a gente, para nossa felicidade, era muito bom para a perfusão, que a densidade em Hounsfield iões é quase uma linear mesmo, R quase de 1, com a concentração de iodo no miocárdio. Então isso é muito bom para a perfusão miocárdio. Essa é uma imagem clássica do trabalho dele, mostrando defeito perfusional em animal na parede anterior, muito publicado no JACC, muito evidente. E as curvas que eu comentei com vocês. Então a curva normal, durante o pico de ascensão na cavidade, ela ascende no miocárdio e o isquêmico fica com um degrau aqui, como um déficit que a gente pode avaliar naquela fase bem precoce. Então, em perfusão, vocês vão ver que o timing é importante e tem que ser precoce. Esse foi o trabalho primeiro clínico publicado, que foi um misto de 64 com uma máquina protótipo da Toshiba de 256, que na verdade, não sei se vocês sabem a história, mas acabou indo para 320 por dados do Core 64. Né? O Core 64 mostrou que a média dos nossos corações no Core 64 era acima de 12,8 centímetros. Então, como o detector da Toshiba é de meio milímetro, que é um detector extremamente fino, de alta resolução temporal, a gente teria pouca cobertura. Então, porque 256 era um número natural, né? 64, 128, 256, por que 320? Né? Então, 320 foi em função realmente anatômica, né, do que acontece na realidade. E nesse estudo, com 43 pacientes com suspeita de DAC e cíntilo alterada, ele conseguiu, na análise combinada, um resultado bastante interessante. Claro que isso não representa a população, existe um viés de entrada aí, que é o viés de seleção, que é selecionar pacientes com cintilografia positiva, mas era um projeto inicial, piloto, para avaliar a capacidade da tomografia clínica, né, de se fazer. E só lembrando que na clínica, aí a perfusão passa a ser estática, ou seja, é apenas um shot, uma aquisição durante aquele ponto que eu mostrei da curva de ascensão do contraste no miocárdio. Vejam que as veias cardíacas estão praticamente apagadas, portanto, estão longe tem que acelerar um pouquinho aqui, estão longe da fase arterial, está no comecinho da fase arterial, elas estão completamente sem contraste. Eles também detectaram claramente problemas que a perfusão pode ter, como o beam hardening, que já foi comentado, especialmente na parede infralateral, aqui perto da aorta. E a própria Toshiba já desenvolveu algoritmos de correção desse beam hardening, como visto nessa imagem aqui. Observem esse defeito, como ele desaparece aqui. E aquela uniformidade temporal que eu comentei com vocês. Observem então aqui uma aquisição prospectiva numa 64, em que você tem diferença de contrastação nas coronárias, e aqui e o miocárdio associado, e aqui uma uniformidade da contrastação desde o começo até a parte mais distal da coronária. Bom, então a perfusão a gente pode fazer dinâmica pela tomografia de 64, praticamente em animais, uma vez que a dose de radiação e a cobertura não permite que a gente faça isso, você vai cobrir 1 ou 2 cortes e não vai conseguir cobrir muito mais. Retrospectiva na TC4 é possível,
prospectiva também, a dual source pode ser usada, mas acredito que há uma vantagem muito forte para a aquisição volumétrica que é naquele humano. Então, uma contribuição que a gente teve foi recente, nós publicamos no American Journal of Cardiology o ano passado, em 2010. Esse foi o meu doutorando de tese de doutoramento, o Dr. Roberto Cury defendeu quinta-feira passada essa tese, mas já com o trabalho publicado. Nós procuramos simplificar um pouco as coisas e tentar fazer um pouco mais próximo de quem tem um equipamento 64. E usando o que nós usamos muito comumente no Brasil, não sei se vocês usam aqui, que é o dipiridamol. É muito mais barato e muito mais fácil de fazer, porque não precisa de bomba de infusão e tal, embora hoje vocês tenham o regadenoson, que é mais fácil de fazer que a adenosina convencional, mas também muito mais caro. Então a gente, de forma prática, fizemos um trial com o dipiridamol, fazendo o estresse primeiro, depois anulávamos, revertíamos o dipiridamol com aminofilina, metoprolol, e seguida da perfusão de repouso, que também era usado como angiografia. Detalhe, aqui a gente não fez nitrato, tá? Existe uma associação entre nitrato e vasodilatador, seja adenosina, seja dipiridamol, como o dipiridamol dura mais, que existem perigos, então a gente deve evitar. A aquisição foi sempre feita muito precoce, observem que a cavidade é cheia de contraste ainda, para que você possa detectar realmente esse tipo de defeito perfusional. Nós também medimos a relação da perfusão transmural. Tentamos fazer a aquisição dentro daquele período de 6 segundos, que lembrem, é uma 64 aqui, foi aquilo 64 da Toshiba. Esse foi um primeiro caso que a gente fez, foi muito significativo para a gente notou esse defeito perfusional logo no piloto, a gente começou a testar o protocolo, associado a uma lesão crítica da circunflex, da marginal. Aqui são vários exemplos publicados nesse trabalho, uma correlação muito boa entre a cintilografia e a perfusão tomografia. Observem aqui, no estresse, o defeito perfusional na cintilo, e no repouso, a recuperação, o defeito reversível, tanto na tomografia quanto na cintilografia. Aqui um outro exemplo, também um defeito no estresse, ausente no repouso, correspondente a uma lesão, aqui é um stent, na verdade, com bastante hiperplasia não intimal e uma redução luminal significativa. Esse caso é bem interessante, vou comentar só esse caso com vocês. É um caso que tem um defeito nítido no estresse aqui na região infralateral, que não é Beam-Hardener Correction de forma alguma, não é Beam-Hardening artefato, não é artefato. Melhora no repouso, a mesma coisa aqui na cintilografia, só que nós vimos também um defeito perfusional na parede anterior, mais leve, menos intenso, e que não aparecia na cintilografia. E aqui a gente via um defeito da CX, que realmente era uma suboclusão, praticamente oclusão, e uma placa bastante significativa, aparentemente, na descendente anterior. Perdão. Aí, só para ver mais de perto, aqui a gente consegue ver que é realmente uma placa significativa, aqui é uma suboclusão, e o cateterismo confirmou exatamente a mesma lesão. Observem o padrão, não se vê a placa aqui, obviamente, só aqui, e aqui a suboclusão dessa CX. Então, foi um caso bastante interessante. Nós incluímos 36 pacientes que foram também cintilografia positiva, e 27 foram concordantes com a cintilografia, 9 não foram, andou sozinho aqui. Desses 9, 8 não tinham lesões menores, tinham lesões menores que 70%, um tinha uma oclusão no ventricular posterior, mas que tinha colateral. Os resultados do PET, da perfusão de TC, não PET, e do SPECT foram semelhantes, não houve diferença estatística relacionada ao CAT, obviamente é um número pequeno ainda. A relação de perfusão transmural teve uma correlação direta com a estenose. Quando fizemos a avaliação combinada, observem que aquilo que eu venho dizendo, quer dizer, a anatomia mais a função, claro que é um número pequeno, isso não deve se reproduzir na população, e também temos o viés de seleção, mas foi praticamente sensibilidade de 100% e especificidade. Com o SPECT associado à toma, mesma coisa, altos valores de sensibilidade. E o SPECT, a perfusão isoladamente, realmente perde alguns casos que a anatomia pode nos ajudar. Com relação à acurácia, então, houve uma significância estatística diferente dos testes combinados versus a perfusão isoladamente. Então, esse foi o trabalho que a gente publicou. Na perfusão dinâmica ainda inicial, esse é um exemplo que a gente fez de um funcionário lá do nosso hospital, a gente consegue a reprodução semelhante, aqui com a curva da função, mas ainda, como eu falei, numa fase inicial de evolução. E futuramente, eu acho que hoje não é fácil fazer, mas eu espero que um dia a gente chegue aí, que é ter as duas coisas juntas. Se vocês observarem, tem uma lesão aqui na CX grave, e se vocês observarem, aqui a perfusão em azul está normal, mas quando a gente chega na região basal, próxima a essa região, vocês começam a observar, então, o defeito perfusional que acontece ali. Então, a observação integrada, sem nenhuma fusão de imagem, nada, a mesmíssima aquisição
a chegar nesse ponto, esse seria o ideal para o futuro nosso, porque eu acho que a gente precisa das duas informações, como disse, não em todo mundo. Talvez em 70% dos casos a anatomia resolva, mas em 30% eu ainda preciso da perfusão miocárdica. Mas isso tudo é piloto. Como é que a gente prova que isso realmente vai ter importância ou não? Então o Pedro já adiantou, o Core 320 de novo, um multicêntrico internacional que está sendo feito, liderado pelo Dr. João Lima da Hopkins, e eu tenho o prazer de trabalhar. Esse ano também, nesse projeto entrou também o Albert Einstein do Brasil, e que a gente vai avaliar exatamente isso. Eu não vou ter tempo de entrar em detalhes, eu acho que não sei se o João já entrou ano passado com vocês, mas basicamente se optou por fazer uma coisa muito conservadora. O nosso Gold Standard é um Gold Standard combinado. É aquele que a gente achou que o clínico jamais... Aí vocês me contam se vocês acham que vocês questionariam esse Gold Standard, porque é muito difícil. Esse paradigma anatomia-função, fica todo mundo, não, está certa a anatomia, está certa a função. Então, o Gold Standard, na verdade, é ter um defeito perfusional no SPECT, associado a uma lesão, uma estenose coronariana, maior que 50% pelo QCA, no mesmo território. Quer dizer, se eu tiver isso não no mesmo território, não é considerado o verdadeiro positivo do Gold Standard. E aí a gente vai usar, obviamente, a técnica do CTA versus do CTP para comparar com este Gold Standard. E ainda uma alternativa é a comparação direta apenas com o cateterismo. Nós já incluímos, isso aqui está antigo, eu peço desculpas, nós já estamos com quase mais de 200 pacientes incluídos, o INCOR já passou de 75 aqui, que é esse centro aqui, e nós já estamos para lá da metade. Creio que no meio do semestre, no meio desse ano, ou um pouco mais, a gente deva terminar. Para finalizar, então, eu só lembrando que o mesmo grupo do Dr. João Lima, aqui liderado pelo Aulardo, também validou uma outra técnica de caracterização tecidual, que é o realce tardio pela tomografia, que basicamente nos permite ver o infarto e áreas de no reflow, aqui comparados à patologia do TTC e da tioflavina. Ele demonstrou claramente que se você esperar e fizer o realce tardio, aos mesmos moldes da ressonância, vocês vão discutir provavelmente amanhã com o Prasad, se observa muito pela lavagem lenta do contraste na mesma área do infarto, a definição do infarto. Do ponto de vista prático, ele funciona se você não tiver outra opção, mas ele é alternativo. Obviamente a ressonância é muito superior em termos de qualidade, além do que você tem que injetar uma dose de contraste muito alta. A minha experiência tem sido 150 ml de contraste, o que é bastante alto. Pra vocês terem uma ideia, na 320 hoje eu uso 50 a 60 ml de contraste para uma angiografia inteira. Então fazer 150 me parece voltar atrás no passado e fazer muito mais contraste do que eu precisaria para o paciente. Mas se eu não tiver outra opção, pode ser. O motivo é aquele que eu falei, o infarto tem um washout mais lento, é o mesmo do gadolínio. No infarto crônico isso também é válido. Aqui um exemplo nosso lá do INCOR, observem aqui a ressonância em cine, em realce tardio, e a imagem do infarto pela tomografia. Aqui algumas doenças agora não isquêmicas, não coronarianas. Endomiocardifibrose, que é caracterizada lá na nossa região tropical como preenchimento apical com trombo e calcificação, pela ressonância e pela tomografia. Uma publicação, esse nós publicamos no Europeu de Cardiologia algum tempo atrás. E em 2007, nós somos os primeiros a mostrar que na cardiopatia hipertrófica, nós também conseguimos, pela ressonância, reproduzir pela tomografia a mesma informação da fibrose. Veja que a imagem é exatamente a mesma. Vejam que a gente tem uma correlação muito boa, mas, de novo, você precisa de pós-processamento aqui, altas doses de contraste, para obter esse tipo de qualidade. Não é rotineiro isso. E a gente usou esse grupo num grupo que tinha desfibrilador implantável e que não podia fazer ressonância. Esse é um grupo geral, que se comparou muito bem à ressonância, tomo ressonância. Mas nesse grupo que tinha desfibrilador, aqueles que tinham disparo do desfibrilador, que tinham choque por fibrilação ventricular OTV, tinham muito mais fibrose do que o grupo que não. Então, mostrando aquilo que nós estávamos vendo pela ressonância, já tem vários trabalhos grandes pela ressonância, mostrando que há uma relação prognóstica em quantidade de fibrose na hipertrófica. E no indivíduo que você tem desfibrilador e não possa ir para a ressonância, embora hoje, cada vez mais, os marca-passos de ressonância estão compatíveis, a gente tem tido poucas complicações, a tomo é uma alternativa aqui viável. Aqui, muitas vezes eu prefiro fazer a tomo do que correr o risco de ter que desligar, marca-passo e tal, e ir para a ressonância. E aqui é o prognóstico dos choques, e 18 gramas parece ter sido o limiar. Função ventricular é chover no molhado, todos vocês já conhecem, é uma alternativa. A gente perdeu isso com as novas máquinas em função da tentativa de diminuição da radiação, mas não perdeu o definitivo. Se você quiser, você só apertar o botão, você vai ter, mas você vai dar mais radiação. Aqui um exemplo de infarto, cedido pelo meu doutorando, o Dr. Cury, e aqui até mesmo um caso de pericardite constritiva, vocês conseguem observar até o balanço do septo. Então, ele é uma opção naquele paciente que, por algum motivo, não possa fazer a ressonância. A avaliação valvar
essa é cedida por um colega japonês, é absolutamente brilhante. A gente consegue fazer planimetria da válvula, você consegue visualizar de forma muito clara as válvulas, principalmente nesse caso a válvula aórtica. Esses são exemplos nossos lá no INCOR, em que, em substituição ao transesofágico, nós fizemos avaliação valvar de uma prótese metálica. E, finalmente, para os eletrofisiologistas, não sei se tem algum na plateia, a avaliação da fase venosa. Aqui a gente tem que fazer uma tomografia completamente diferente daquela da perfusão. Eu tenho que ser tardio para poder ver as veias dessa forma, e essa veia lateral, fundamental aqui para a ressincronização, ter uma veia adequada para o implante do eletrodo ali. E teria N gamas de coisas vasculares, que não são coronarianas, que eu poderia falar, mas obviamente não vou ter tempo, para fazer uma aquisição completa como essa, e uma das opções que a gente tem tido é fazer a máquina ficar inteligente. Ou seja, eu preciso fazer gateado no coração e depois eu preciso fazer não gateado no restante. Então, esse tipo de coisa tem evoluído muito, facilitando a nossa vida, e esse tipo de aquisição numa única injeção de contraste pode ser hoje relativamente facilmente adquirido com os equipamentos modernos. Então, para concluir com vocês, eu queria lembrar que acho que o foco da minha apresentação realmente foi dizer que, além da estenose coronária, eu acho que hoje é a perfusão miocárdica que eu diria que ela já está validada do ponto de vista técnico, ela está em validação clínica pelo trial internacional, que eu acho que provavelmente vai dar bons resultados. Com relação à placa aterosclerótica, eu sou um fã incontextual, então eu tenho um bias aqui para falar dela. Acho que nós estamos longe de fazer qualquer coisa útil hoje, mesmo com o trabalho do Motoyama, mas eu não tenho dúvida que ela vai vir a ser, eu acho, talvez a aplicação mais importante de tomografia no futuro. Espero que não muito longínquo, mas eu não sei. Eu sou péssimo previsólogo, péssimo futurologista. Mas acredito que colocar o indivíduo, olhar a carga e o tipo de placa, e colocar o indivíduo dentro da história natural da doença coronária é fundamental. Então, alguém comentou, se eu tenho uma placa aos 80 anos, alguém mostrou uma senhora de 81 anos, eu fiz uma senhora de 84 anos, que fumou 4 maços de cigarros a vida inteira, e foi fazer eu quase enforquei meu cardiologista, ele pediu um pré-operatório porque ela tinha um câncer de bexiga, e ia operar a bexiga, e o cirurgião se recusou, obviamente pelo cigarro, né, o câncer de bexiga. 0 discor de cálcio. Eu falei, não, colhe o sangue dessa mulher, nós precisamos ver o que ela tem. E nenhuma placa coronária. Então, por isso que eu valorizo muito a história familiar. Então eu acho que isso vai ser importantíssimo. Nós entendemos muito pouco hoje disso, mas eu acho que no futuro vai ser importante. E hoje a gente já pode fazer isso, colocar o indivíduo na história natural. Então, se ela tivesse algumas placas de cálcio, nada. Agora, se é um indivíduo jovem, de 30 anos, 40 anos, com muitas placas calcificadas, acende o sinal vermelho mesmo. E eu tenho consciência de que isso muda o estilo de vida das pessoas. Isso eu tenho a prova inconteste disso comigo mesmo. Então, a detecção de infarto e viabilidade eu acho que é uma alternativa. A fibrose miocárdia e miocardiopatias não isquêmicas, eu tenho 2 slides que eu não consegui trazer para cá, que esqueci, não veio no coisa que é de doença de Chagas e miocardite, em casos que tinham contraindicação à ressonância eu consegui mostrar, eu não acabei não mostrando para vocês. Função ventricular, avaliação valvar e avaliações vasculares são coisas que vocês já conhecem. Mas eu acho que a minha missão era cobrir a perfusão, espero que eu tenha trazido alguma coisa nova para vocês, porque vocês já são todos ultra experts na área. E mais a visão mesmo que a gente tem lá no Brasil, e particularmente a minha. Mais uma vez eu queria agradecer, então, os meus colegas lá do INCOR, realmente, que me ajudam muito. O meu mentor eterno, que é o Dr. João Lima, os colaboradores do COR 14320, que me permitiram isso. A Toshiba, que tem suportado esses trials de uma forma absolutamente fantástica, não há interferência nenhuma. Nós temos liberdade total. O João é um cara fantástico em coordenar esses estudos, e a gente faz exatamente o que a ciência nos manda fazer. E agradecer a vocês pela atenção mais uma vez. Muito obrigado.